boa noite a você, a sua família, você que participa conosco desse culto online. Nós queremos rogar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Espero que esse tempo de estudo da palavra, de louvor, possa falar ao seu coração, você seja edificado, edificada nessa noite para a glória do Senhor. O texto que o calendário litúrgico nos traz do livro dos Salmos está no Salmo 45, dos versos 10 a 17, que nos dizem o seguinte, essas palavras: Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais por toda a terra, os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que esse rei que orna a sua noiva, a sua igreja, para a sua glória, o Senhor Jesus, que tem preparado a sua igreja para esse grande encontro, que Ele possa falar profundamente ao nosso coração nesse momento agora. Vamos orar, clamando a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, reunidos mais uma vez nesse espaço, e obrigado porque o Senhor tem falado tanto conosco. O Senhor, apesar do distanciamento necessário nesse momento, na história do nosso mundo, o Senhor continua falando. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Continue preparando a tua igreja, continue ornando a tua noiva, Senhor, para que a gente possa, no dia dessas bodas do Cordeiro, nós estejamos completamente preparados para essa eternidade ao teu lado. Obrigado, fica conosco, ministra o nosso coração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção do Estênio Márcios, que é uma bênção tão grande. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou
contigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se está deserto o portão. Amém. Esse é o grande amor de Deus que não desiste da gente nunca. E a palavra do Senhor fala de quantas pessoas que foram a Jesus. E nesse encontro, nessa busca de Jesus, às vezes um simples toque na orla da veste de Jesus já era o suficiente para que a graça do Senhor invadisse, trouxesse cura para o corpo e salvação para a eternidade. E essa música que eu vou cantar agora, e que eu convido você a louvar Jesus comigo, fala exatamente sobre isso. O Jesus que toca. Algum tempo atrás, o pastor André aqui pregando falou do Jesus que chora. A gente viu no domingo passado o Jesus que se compadece e sofre as nossas dores. E essa música fala agora do Jesus que toca. Eu não sei como é que você está nesse momento aí, nesse domingo, nesse dia. Eu não sei como é que está a sua alma, a sua aflição, mas uma coisa é certa, se você for a Jesus, clamar a presença dEle, Ele vai te tocar. É o que diz essa canção. E eu convido você a louvar comigo nesse momento. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei ao sentir as mãos de Cristo. Já não sou como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Canta comigo. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Jesus te abençoe. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que Deus continue a derramar as bênçãos dele sobre nós nesse tempo de adoração. A gente continua com saudade, privados, de estarmos reunidos aqui presencialmente, mas pelas misericórdias de Deus a gente pode fazer uso da tecnologia, estarmos nas nossas casas, cantarmos a Deus no mesmo coração de louvor, espírito de louvor, e agora buscar a Deus na palavra dele. Eu queria te convidar para a gente continuar a olhar para a vida de Abraão essa noite. Nos últimos domingos, nós conversamos, há 3 domingos atrás, sobre a hospitalidade de Abraão, quando ele recebe a Deus e as suas promessas, e o nosso desafio de acolher Jesus nas Escrituras.
Depois, há 2 domingos atrás, o presbítero Walter, ele nos trouxe a palavra de Jesus, falando ao nosso coração: não temas, não tenha medo. A nossa responsabilidade, né, de não temer os homens, mas temer mais a Deus e tomar a nossa cruz e segui-lo. O pastor Carlinhos trabalhou no último domingo a provação de Abraão, como que Abraão foi convidado a não ter medo, como que Abraão teve que carregar a sua cruz, teve que entregar aquilo de mais precioso ele tinha, quando ele foi provado por Deus e se dispôs a oferecer o seu próprio filho. E o pastor Carlinhos, através da Escritura, sondou o nosso coração, nos perguntando o que nós mais amamos. E hoje eu queria convidar você a olhar para Gênesis capítulo 24, para a gente conversar sobre a bondade de Deus e o êxito da missão. E eu queria te convidar a ler um versículo para a gente iniciar a nossa reflexão. O versículo 21. Versículo 21, que fala sobre a atitude do servo de Abraão, que talvez seja o personagem humano central nessa história. E nesse versículo, o narrador diz para a gente que o homem a observava em silêncio. O servo de Abraão observava Rebeca em silêncio. E ele se perguntava: seria ela a resposta do Eterno? Será que Deus haveria coroado de êxito a sua missão? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade de nos reunirmos ao redor da Tua Palavra. Queremos confessar, Deus, a nossa dependência do Senhor, para que a Sua Palavra toque o nosso coração e gere transformação da nossa vida, Deus. Nós não queremos só entendê-la, Deus, nós queremos vivê-la. Nós não queremos só apreciá-la, Deus, nós queremos que ela nos conforte, que ela nos confronte, que ela desafie o nosso coração e nos transforme em mais parecidos com Jesus e que ela nos faça viver essa história, Deus. Então, nos transporta para dentro dela e faz dessa a nossa história, porque estamos vivendo, Deus, a história do Senhor. Nos abençoa com a Tua bondade e nos dá êxito na missão, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nele que nós oramos. Amém. Esse versículo foi lido na paráfrase do Eugene Peterson. Ele diz que o homem observava a mulher em silêncio. Será que ela seria a resposta do Eterno? Será que ele haveria coroado de êxito a sua missão? Eu queria te convidar a conversar sobre a bondade de Deus e o êxito na missão hoje. Todos nós, a gente quer ter êxito na missão. Todos nós lidamos com essa tensão, né? Esses objetivos da nossa vida, esses alvos, as metas que a gente se coloca. Será que a gente vai acertar? Será que a gente vai chegar lá? Será que eu vou ter êxito na missão? Será que a gente vai atingir o alvo? E como cristãos, a gente se questiona, né? Essa pergunta que o narrador coloca, o Eugene Peterson coloca nessa paráfrase assim: será que isso é a resposta do Eterno? Será que Deus está me proporcionando o êxito na missão? Essas são dúvidas constantes na nossa caminhada, especialmente se você também tem buscado seguir a Deus. E hoje eu queria que a gente olhasse para esse texto e pensasse nessa frase: a bondade de Deus, o êxito na missão, e de como a bondade de Deus é suficiente para os nossos objetivos. Ou melhor, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus é suficiente para a missão dele. E a gente vai caminhar por toda essa história, primeiro passear por toda essa narrativa e perceber alguns detalhes dela, para depois a gente ver que a gente passa por essa história várias vezes. O servo de Abraão fez essa história, passou por esse percurso. Jesus fez essa história, passou por esse percurso, por esse caminho. E nós somos convidados também a trilhar por esse caminho. Então, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta e acompanhe a leitura desse texto e o comentário e a exposição desse texto. Gênesis 24 diz assim para a gente: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara.
Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Essa é a abertura do nosso texto e me chama a atenção algumas coisas. O texto, ele vem logo em seguida da morte de Sara, no capítulo 23, e o versículo 1 chama a nossa atenção de que Abraão também já está velho, de idade bem avançada. Se você virar as páginas da sua Bíblia, o capítulo 25 traz a morte de Abraão. Esse é um texto de transição. Como as promessas de Deus vão continuar se desenvolvendo na história do seu povo. Como a promessa que ele fez a Abraão, registrada no capítulo 12, de que ele ia ser abençoado, ele ia ser pai de muitas nações, e por meio da família dele, todas as nações da terra viriam a ser abençoadas. Como Deus dará continuidade à promessa. Por isso, como um último desejo, Abraão convoca o seu servo mais velho, o servo que era responsável por tudo quanto ele tinha, e pede para que ele vá buscar uma mulher para o seu filho. É interessante perceber que o versículo 1 traz a concretização das promessas que Deus havia feito para Abraão já. Deus já tinha abençoado tremendamente a Abraão. O versículo diz: o Senhor em tudo o abençoara. E agora Abraão convoca o seu servo mais velho. A gente não tem certeza quanto ao nome dele, mas é possível que seja Eliezer, ou o pai de Eliezer. Antes de Ismael e Isaque nascerem, Abraão se lamenta com Deus, no capítulo 15, no versículo 2, de que ele ainda não tem filhos e que o herdeiro de tudo que ele possui é Eliezer de Damasco. E aqui, o versículo 2 nos diz que o servo mais velho da casa era responsável por tudo que ele tinha. É possível que esse seja Eliezer, ou talvez o pai de Eliezer. Esse já era o administrador de todas as posses de Abraão. Se Abraão não tivesse tido filhos, ou se algo acontecesse a Isaque, esse servo provavelmente herdaria, e o filho dele, talvez Eliezer, herdaria toda a posse de Abraão. E aí Abraão convoca esse servo que uma vez teve a herança em suas mãos e faz um pedido para ele. Ele pede um juramento, ele fala: põe a mão debaixo da minha coxa. E os comentaristas afirmam que isso é um eufemismo para as genitais de Abraão, e ele está falando: jure pelo Senhor, jure pela minha descendência e jure pela sua descendência. Se trata de um juramento muito sério aqui. E Abraão pede que ele não busque uma mulher para Isaque no meio das filhas dos cananitas. Como que Isaque ia dar continuidade à aliança? Como que Isaque ia dar continuidade à promessa se ele adotasse os costumes dos cananeus? Toda a bênção de Deus reservada para o seu povo, toda a fidelidade de Deus à promessa depende disso. Por isso Abraão ele pede um juramento solene do seu servo, e o seu servo atende. O texto continua e coloca a preocupação do servo, atento à seriedade do juramento que ele está prestes a fazer. Ele questiona Abraão no versículo 5. E se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, por acaso eu devo levar então seu filho de volta à terra de onde vieste? Ele está se perguntando: e se a mulher não quiser vir, mestre Abraão? O que eu faço? Eu devo levar Isaque de volta para a sua terra? E Abraão responde: cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e me prometeu sobre juramento a minha descendência daria essa terra, o Senhor enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. E aqui é bonito a gente perceber algumas coisas. É bonito a gente perceber como Abraão amadureceu muito. Ele não tenta mais dar jeitinho nas promessas de Deus, como ele e Sara tentaram dar, junto de Agar, na situação para Ismael. Ele confia plenamente em Deus.
ele fala assim: o Senhor que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, que me prometeu essa terra, o Senhor enviará o seu anjo adiante de você. Essa é uma fé ativa, é uma fé confiante, é uma fé que já foi provada, como o pastor Carlinhos expôs na semana passada, é uma fé que sabe que pode confiar em Deus. E Abraão confia plenamente em Deus. O anjo do Senhor irá à sua frente, servo. E de lá você vai conseguir trazer uma mulher para o meu filho. Mas não é uma fé que testa Deus e que abusa de Deus. Ele sabe que muitas vezes as respostas dependem dos agentes humanos. Por isso o versículo 8. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do seu julgamento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Abraão sabe que se por acaso nenhuma das filhas da sua família quiser vir para se casar com Isaac, Deus dará um jeito, porque foi assim no capítulo 22, foi assim quando ele foi provado. Abraão sabe que ele, como ser humano, deve fazer tudo o que está a seu alcance. E Deus vai conduzir a missão para ter êxito, para ser sucesso. A bondade e a fidelidade de Deus vão conduzir o sucesso na missão. E então ele continua. O servo faz o juramento, põe a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jura cumprir a palavra. E aí o servo parte com 10 camelos do seu senhor, levando também o que seu senhor tinha de melhor. Ele parte para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. A viagem de onde Abraão está para a Mesopotâmia leva cerca de 1 ano e meio. E eles fazem essa viagem a camelo. A preparação para essa viagem certamente dura vários dias, mas o servo parte confiando em Deus, confiando que Deus vai continuar sendo fiel a Abraão. Da mesma forma que Abraão parte no capítulo 12, o servo parte agora, confiando de que o anjo do Senhor vai guiá-lo, que a bondade e a fidelidade do Senhor vão conduzi-lo. E ele leva o melhor. É interessante perceber como essa ideia de o melhor sendo apresentado a Deus está sendo constantemente reforçada na história de Abraão. No capítulo 18, ele ofereceu o melhor para Deus, para o anjo do Senhor que apareceu diante dele. No capítulo 22, ele é convocado a oferecer o melhor da sua vida, a concretização da promessa, o seu próprio filho a Deus. E agora, buscando que a fidelidade de Deus se mantenha e se renove na próxima geração, ele envia o que ele tem de melhor para pagar o dote, como era o costume daquela cultura, para a noiva do seu filho, e esse servo parte com essa caravana. O texto não relata nada da viagem. O texto salta para o momento em que ele já está na terra. O versículo 12 traz uma oração desse servo. Ele diz assim: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, eu estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para o teu servo Isaque, e eu saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Olha como esse texto traz diversas expressões da fidelidade desse servo para com Abraão e para com Deus de Abraão. Deus do meu senhor Abraão, dá-me bom êxito. Assim eu saberei que o Senhor escolheu, que o Senhor foi bondoso para com Abraão, para comigo, para com as suas promessas. E ele pede um sinal, ele pede discernimento de Deus. Essa oração que começa no versículo 12 é a primeira oração bíblica por discernimento, é o primeiro registro de alguém buscando a Deus para que Deus dê discernimento do que está acontecendo, para que Deus me dá um sinal, porque eu preciso saber se eu estou cumprindo fielmente aquilo que o Senhor está me pedindo. E ele pede que uma das mulheres que está ali, que vieram tirar água, que elas exceda em muito a hospitalidade que era costumeira. Era comum que quando viajantes pedissem água, as pessoas honrassem com hospitalidade, dando água. Mas ele pede que, ao solicitar que a mulher retire água para ele, ela também dê para todos os camelos. E ele tem 10 camelos. E um camelo que viajou por um longo tempo pode beber 100 litros de água. A gente está falando de tirar 1000 litros de água.
Esse é um favor muito acima do normal, e ele pede que seja voluntário, e ele pede que isso extrapole, assim, as condições humanas, porque ele já fez tudo o que ele podia fazer. Ele já fez tudo que estava ao alcance dele, ele aceitou o desafio, ele partiu para uma viagem de 1 ano e meio, onde ele ia estar exposto com o melhor das riquezas do Senhor dele, atravessando o deserto, sujeito a ataques. Agora ele chegou na terra de Abraão, ele não conhece as pessoas que estão ali, e ele pede que Deus revele, porque ele já fez tudo o que ele poderia fazer. A gente não pede um sinal de Deus para os nossos próprios luxos, para satisfazer as trivialidades da nossa vida. A gente só se coloca nessa condição quando a gente já fez tudo o que estava ao nosso alcance, a gente já obedeceu tudo o que Deus tinha mandado a gente fazer. Deus não está ali jogando dados e fazendo oráculos, Ele está nos conduzindo, Ele deu ordens estritas. E agora, para que Ele possa continuar a obedecer, não ter um lucro para si, não ter uma vaidade satisfeita, ele pede um sinal de Deus. Ele faz, se Deus prover o sinal, ele vai saber que ele foi bondoso para com o Senhor. E aí, antes que ele terminasse de orar, versículo 15 nos afirma, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, uma filha muito próxima, uma parente muito próxima, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Ele pede um pouco de água. E aí Rebeca responde: beba, meu senhor. E tira rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu, e depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. E assim esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Olha a preocupação desse servo em obedecer fielmente o direcionamento de Deus. Ele observa silenciosamente, ele quer saber se o Eterno respondeu a sua oração. Seria ela que ia ser a concretização da vontade de Deus? Olha como o sinal dele é exorbitante. Rebeca vai ter que tirar mais de 1000 litros de água para saciar a fome de todos os camelos. Mesmo diante de um sinal tão absurdo, de uma resposta tão imediata, o servo se questiona, o servo continua a observar atentamente, a analisar os fatos, a analisar toda a trajetória dele, porque ele quer saber, ele quer estar certo se foi o Senhor ou não que realizou isso, se é o Senhor ou não que está coroando com êxito a missão dele. E aí, quando os camelos acabaram de beber, o homem dá à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E pergunta: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai, para que eu e os meus companheiros possamos passar a noite. Ele dá 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Os códigos legais da época diziam que um bom empregado, seria justo que ele ganhasse cerca de 120 gramas de prata pelo trabalho de 1 ano. 120 gramas de prata são equivalentes ao trabalho de 1 ano. Ele dá 120 gramas de ouro, na verdade ele dá 2 pulseiras de 120 gramas de ouro para a jovem. Eu fui olhar a cotação da prata e a cotação do ouro nos nossos dias. O ouro vale cerca de 1000 vezes mais que a prata. Ele está dizendo que ele está dando assim uma vida de trabalho para essa jovem, pelo que ela fez. E aí ele questiona de quem ela é filha, ele pergunta e ela responde: sou filha de Betuel, filho de Milca, que deu a Naor. Ela é uma filha legítima de Milca e Naor, ela não é filha de uma concubina, ela é da família de Abraão. E ela acrescenta: nós temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Todas essas informações sobre a família, sobre se ela era virgem ou não, tem a ver com o zelo desse servo para garantir uma descendência legítima. Rebeca não tinha tido relações com ninguém, os descendentes dele seriam descendentes de Isaac e dela, da família abençoada por Deus, escolhida por Deus. E então ele prossegue. O homem se curva em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade, a sua fidelidade do meu senhor,
quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. E então a jovem correu para casa e contou tudo para a família de sua mãe. O servo atribui a Deus a glória do êxito da sua missão. Foi Deus quem o conduziu, a bondade e a fidelidade de Deus estiveram com ele. E aí o versículo 29 continua. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem. Por quê? Pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã. E ouvira Rebeca contar tudo o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, foi encontrá-lo junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Eu já arrumei a casa e um lugar para os camelos. A irmã dele recebeu um presente equivalente a mais de 250 anos de trabalho de um bom funcionário. Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Eu já arrumei a casa, um lugar para os camelos. Se esse foi o convite para o noivado, se esse foi o primeiro presente, o primeiro buquê, imagina quando vier o dote. Olha o interesse de Labão sendo apresentado aqui para a gente muito antes das próximas narrativas que virão. Assim, o homem dirigiu-se à casa, os camelos foram descarregados, deram palha e forragem para eles, água ao homem, aos que estavam com ele, para lavarem os pés, um outro sinal de hospitalidade. Depois lhe trouxeram comida, mas ele lhe disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para fazer. Disse Labão: então fale. Não comerei enquanto não disser o que eu tenho para fazer. Você já viu uma frase similar com essa em algum outro lugar? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não comerei enquanto não disser o que tenho para fazer. Prioridades. E aí ele reconta toda a história, alterando alguns detalhes, não colocando algumas coisas que Abraão tinha dito, reforçando a fidelidade de Deus. Ele diz: sou servo de Abraão, Deus o abençoou muito, ele se tornou riquíssimo, e a mulher dele deu um filho para ele na velhice. Esse filho não é muito velho, ele é o herdeiro de tudo que Abraão possui, um partidão. E o meu Senhor me fez jurar, dizendo: você não vai buscar mulher para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, entre as filhas dos cananeus. Ele está guardado, ele está reservado, ele nunca se relacionou com ninguém, é um partidão. Você vai à família do meu pai, ao meu clã, buscar uma mulher para o meu filho. E aí o servo falou: e se a mulher não quiser me acompanhar? E Abraão respondeu: o Senhor, o Deus a quem eu tenho servido, vai te guiar, ele vai coroar de êxito a sua missão, para que você traga a mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando você chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Vocês estão percebendo o que o servo está fazendo? Ele está sendo fiel a Deus, ele está sendo fiel a Abraão, ele está reforçando a fidelidade do Senhor, a forma como ele foi guiado pelo anjo do Senhor até ali, aquele momento, e ele está falando assim: agora é com vocês. Como que vocês vão reagir à fidelidade de Deus? Porque eu fui guiado, eu fui fiel, Abraão foi abençoado e a gente trouxe a situação até aqui. E ele relata que quando ele chegou, ele orou, ele pediu ali na frente do poço, dá êxito à missão de que fui incumbido, e ele coloca o sinal diante de Deus, pede o sinal para Deus, falando assim: se o Senhor realizar esse sinal, eu vou saber que o Senhor escolheu para essa mulher, para o filho do Senhor, Abraão. Ele está colocando. E aí, antes de terminar a oração, enquanto eu ainda orava, surge Rebeca. Ele está contando a história. Rebeca satisfez a condição que ele tinha dado para Deus. Rebeca foi o sinal de Deus e ela é da linhagem de Abraão. Então ele se curvou em adoração ao Senhor, ele louva, ele bendize, porque ele reconhece que o Senhor guiou ele por todo o caminho. E aí ele fala no versículo 49, agora, se vocês quiserem mostrar a fidelidade e a bondade do Senhor, digam-me. Se não quiserem, digam-me também, para eu decidir o que eu fazer. Se vocês quiserem ser fiéis ao Senhor, para mim está claro que a escolhida de Deus é Rebeca. Agora é com vocês. E Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada podemos lhe dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse Deus. Ora,
Foi um presente que equivale a 250 anos de trabalho. Nem naquela época que as genealogias registravam que as pessoas viviam mais, Abraão viveu 175 anos, diz o capítulo 25. Isso vem do Senhor, nada podemos lhe dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com vocês, para que ela se torne membro dessa família aí tão próspera. E aí, a reação do servo é glorificar a Deus. Mais uma vez, versículo 52, ele se curva até o chão, ele adora o Senhor, ele louva a Deus ali no meio da situação, e aí ele dá joias de ouro e prata e mais vestidos a Rebeca, e também presentes valiosos ao irmão dela, à sua mãe, e aí eles comem, eles bebem e eles passam a noite ali. O dote é pago. A família recebe o que motivou Labão lá atrás, no versículo 31, a correr para a situação. E aí, ao se levantar na manhã seguinte, diz o verso 54, ele fala, deixe-me voltar ao meu senhor. E aí Labão e a mãe dela respondem, deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, e aí você vai poder partir. E o servo diz, não me detenham, não me segurem, porque o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos nos despedirmos e eu vou voltar ao meu senhor. Labão, que fala que deixa ela ficar só mais uns 10 dias. Os capítulos posteriores, né? O capítulo, se não me engano, 29, 30, 31, vão dizer como que Labão falou mais ou menos uns 10 dias, quando Jacó foi para a terra dele buscar Raquel. 14 anos foram os 10 dias ali de Labão, né? Jacó não chega lá com toda a pompa, Jacó não chega lá com um presente de 250 anos de trabalho, e aí ele explora Jacó. 7 anos como dote. E aí Jacó trabalha os 7 anos e depois, trapaceou, mais 7 anos. Deixa a jovem ficar mais uns 10 dias. A expressão idiomática que não traz a certeza do tempo. O mais uns 10 dias, às vezes recebe a tradução de pelo menos 10 dias. E o Labão, no continuar da história, poderia explorar muito mais desse servo aqui, mas o servo tem um propósito. Não, preciso ir agora. O Senhor coroou de êxito a minha missão. Eu preciso voltar. O Senhor está guiando tudo. Por que eu vou ficar enrolando aqui? E é certo, gente, que essa jovem ia ficar ali pelo menos mais 10 dias. É uma viagem de 1 ano e meio. As coisas não ficam prontas de uma hora para outra. O servo insiste, não, imediatamente, vamos começar a arrumar as coisas para voltar. E aí eles chamam Rebeca. O versículo 57. Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Você quer ir com esse homem? Ninguém consultou nada para Rebeca até agora. Eles já tinham prometido ela. E agora eles, um último movimento, assim, será que se Rebeca falar que quer ficar, o que esse cara vai fazer? Ela não conhece ele, será que ela está à vontade assim para ir? É claro que existe um certo respeito demonstrado aqui, mas Rebeca não tinha sido considerada por toda a decisão até agora, e agora a responsabilidade cai nela, na resposta dela. Tudo que Deus está conduzindo até esse momento, na resposta dela, e ela responde, sim, eu quero. Então eles se despediram da sua irmã Rebeca, da sua ama, do servo de Abraão, de todos os que acompanhavam. Eles abençoaram Rebeca, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares e a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Rebeca e a sua serva se aprontaram, o que pode ter demorado semanas, montaram seus camelos e partiram com o homem para essa viagem de 1 ano e meio, e assim o servo partiu levando Rebeca. A bondade de Deus deu êxito à missão. O que Abraão pediu para ele, o que ele jurou que se empenharia por fazer, Deus conduziu e ele teve êxito na missão. O que esse texto tem para ensinar para a gente? Retoma comigo esse verso 21. O homem observou em silêncio. Seria ela a resposta do Eterno? Será que Deus haveria coroado de êxito a sua missão? Quantas e quantas vezes essa não é a nossa preocupação? Quantas e quantas vezes a gente não sonda, a gente não faz um autoexame, a gente olha para a situação e a gente se questiona, será que Deus está conduzindo? Será que Deus está dirigindo, guiando a gente para ter êxito na missão? Eu queria rapidamente, depois que a gente já explorou essa história, já entendeu algumas coisas do contexto cultural dela,
para a gente perceber que a bondade de Deus sustenta o êxito da missão na história dos patriarcas, na história de Jesus, na minha história, na sua história, na nossa história como povo de Deus. Olha como Deus faz isso na história dos patriarcas. Qual que é a situação? A gente tem um casamento do qual depende a bênção para todos. É esse casamento que vai garantir o sucesso, a continuação da aliança. Se Isaac vai ter ou não alguém do próprio povo de Abraão, para que ele não se envolva e não se misture com os cananeus e perca a fidelidade a Deus, negociando os valores. A gente tem o servo. O servo, ele está numa relação de entrega, de lealdade, de obediência. Ele é o responsável por tudo que Abraão tinha. Talvez ele fosse Eliezer, ou pai de Eliezer, a família que ia receber tudo se alguma coisa acontecesse a Isaac. Isso me lembra a parábola da vinha, de Mateus 20. Quando um senhor arrenda uma vinha e os servos estão ali trabalhando, e ele manda servos para buscar o lucro da vinha, para que os trabalhadores prestem conta. Eles matam o servo, ele envia um servo mais importante, eles matam o servo, ele envia o próprio filho, e esses servos, esses trabalhadores que estão na vinha, matam o próprio filho, porque eles querem a vinha para ele. Olha como o comportamento de Eliezer é totalmente o contrário. Ele nos lembra a amizade de Jonatas e Davi. Jonatas seria o herdeiro natural pela ordem das coisas, o filho de Saul, no registro dos reis de Israel, relatado no livro de 1º e 2º Samuel. Mas ele abre mão da herança porque ele reconhece o mover de Deus. Eliezer, ou a família dele, uma vez foram os herdeiros de tudo que Abraão tinha. Mas eles acompanharam a fidelidade de Deus para com Abraão, e eles acompanharam o processo de Abraão aprender a confiar em Deus. Eles viram a fidelidade ali. Então eles têm essa relação de dependência com Deus. Eles têm essa relação de oração. Deus coroa com sucesso essa missão. Eles buscam discernimento nessa dependência e nessa oração. E quando a missão dá certo, eles louvam constantemente a Deus, porque Deus coroou com êxito a missão. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, mas o orgulho deles não é... eles não permitem que isso encha a autoestima deles. Não. Deus coroou com êxito a missão. Olha como isso é oposto a Labão. Labão, ele é fiel ou ele é ganancioso? Ele fala, venha bendito do Senhor. Ele ora agradecendo, mas qual é a motivação? Ele tinha visto os pendentes e as pulseiras. O Labão, no desenrolar da história, ele vai questionar a vontade de Deus quando ela não vem com essa prosperidade toda, quando ela não vem com essas pulseiras. Ele vai obrigar Jacó a trabalhar 7 anos e vai enganá-lo para que ele trabalhe mais 7 anos. Ele fala, venha bendito do Senhor, ele usa a linguagem religiosa, mas ele faz parte da aliança ou ele está afim de exploração? Deus continua sendo Deus e a vontade de Deus continua sendo a prioridade quando não tem a prosperidade financeira, o conforto, os luxos? É essa a pergunta que a gente tem que fazer para Labão. É essa pergunta que esse personagem põe para o meu coração e deve pôr no seu coração. Do que depende a nossa fidelidade? Se Deus não vier com um grande presente, a gente vai responder, sim, bendito seja o Senhor, venha bendito do Senhor. O que está norteando a nossa obediência, a nossa sensibilidade a Deus? E por último, Rebeca. Rebeca é o símbolo dessa resposta de fé, esse desafio de participar ativamente da aliança. Ela serviu a água. Ela foi empreendedora, ela serviu muito mais do que precisava. Ela aceitou o desafio e foi generosa ali em servir água para todos os camelos. E ela responde, você quer ir com esse homem? Sim, eu quero. O desafio colocado para Rebeca é muito parecido com o desafio colocado para Abraão no capítulo 12. Sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para onde eu estou te mostrando, eu vou te conduzir. Rebeca não conhece esse servo. Rebeca não conhece Abraão, Rebeca não conhece Isaac. E ela é desafiada com o mesmo teste de fé que Abraão teve. Abraão teve esse teste de fé muito explícito, Deus falou diretamente com ele. Rebeca tem esse teste de fé colocado pela situação.
Ela tem que confiar no servo, na fala do servo, de que Deus está conduzindo toda a história até aquele momento. E agora Deus quer uma resposta dela. Você vem, Rebeca? Você reconhece o mover de Deus na história desse servo, na resposta das orações dele. Você reconhece que Deus está guiando a história e agora ela chegou aqui e está te pedindo uma resposta. Você vem, Rebeca? Eu vou. Sim, eu quero. A bondade de Deus coroou o êxito da missão na história dos patriarcas. Abraão é um servo fiel da aliança. O servo dele, talvez Eliezer, é um servo fiel da aliança também. Labão é um servo duvidoso. As narrativas dão a entender que ele está explorando a aliança, ele quer lucrar com aquilo tudo. E agora chegou a vez de Rebeca. Rebeca, você não cresceu nesse contexto. Você tem uma história, você tem um irmão, você tem uma família que não está 100% ali com Deus, que está com Deus só pelas bênçãos, que está com Deus só quando está tudo bem. Rebeca, e você? Você vai ser fiel ou não à aliança? Você é fiel. Rebeca escolhe ser uma parceira fiel da aliança e ela se torna um modelo para todas as mulheres e para todos os homens que vêm depois dela. Ela traça a mesma resposta de fidelidade de Abraão. Ela escolhe participar com uma fé ativa. E nós? A gente escolhe participar com essa fé ativa? Ou a gente se agarra à nossa história, a gente se agarra ao nosso passado, a gente fala, comigo não foi sempre assim. Não interessa como sempre foi, o convite de Deus é para o agora. Deus conduziu a história até esse momento e Ele olha para você e te pergunta, e você? Vai aceitar entrar nessa aliança com Ele? Vai responder ativamente, você quer vir? Qual que é a sua resposta para Deus? Mas a bondade de Deus garante o êxito da missão não só na história dos patriarcas, mas na história de Jesus. E essa história aqui abre uma janela para a gente olhar para a história de Jesus. Como a gente conversou no capítulo 18, Deus continua a se revelar nas Escrituras e os textos sagrados são convites para a gente acolher, para a gente ser hospitaleiro com Ele. E eu te convido a perceber como essa história aponta para Jesus. Olha a situação de Jesus na história da redenção. Olha as promessas que o Novo Testamento traz em relação às bodas do Cordeiro, o casamento entre Jesus e o povo de Deus, a intimidade profunda expressa pela metáfora do casamento. É um casamento do qual depende a bênção para todos. Jesus vai se casar com a igreja, expressando a intimidade profunda que nós teremos com Deus na ausência do pecado, na consumação de todas as coisas. Olha o que o texto do Novo Testamento diz. Jesus é o noivo. Na grande história da redenção, a gente não tem Isaac. Isaac não é o personagem que move as coisas. Jesus é o noivo. Efésios 5, Paulo diz, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. E o casamento, isso é um mistério profundo. Eu me refiro, porém, a Cristo e a igreja. Olha o que João Batista diz, usando a mesma imagem. Eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. E eu, que sou amigo do noivo, eu presto serviço a ele, eu o ouço e eu me encho de alegria quando eu ouço a voz dele. Essa é a minha alegria que agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós somos amigos do noivo. Nós temos esse convite de João Batista, esse desafio de se alegrar, porque o povo de Deus não está seguindo a mim, não está seguindo o Carlinhos, não está seguindo a IPLN, não está seguindo a Igreja Presbiteriana do Brasil, está seguindo Jesus. E a gente precisa se alegrar que se eles estão seguindo Jesus. Convém que Jesus cresça, que Jesus receba a glória, que Jesus tenha o nome engrandecido, e que eu e você, que a gente diminua. Jesus é o noivo. Apocalipse fala muito disso, fazendo uso dessa expressão na linguagem simbólica. Depois que Deus resolveu todo o mal, ele fala, felizes são os convidados para o casamento do Cordeiro, para o banquete. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, o povo de Deus, que desce da parte do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse levanta essa pergunta para nós. De quem nós fazemos parte? Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro, a noiva adornada, a Nova Jerusalém. Nós fazemos parte da comunidade do povo de Deus. Ou a gente faz parte da grande meretriz, da grande Babilônia, nos sistemas de corrupção terrenos.
de quem nós fazemos parte, porque Jesus é noivo da igreja. Não é possível ser salvo fora da igreja. Jesus é noivo da igreja. Ela é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ela é a noiva adornada para o seu marido. Jesus é o noivo. Mas na grande história bíblica, Jesus também é o servo. Ele faz o papel do servo. Ele entra nessa relação de entrega, de lealdade e obediência. Isaías 53 colocam Jesus para nós como servo sofredor. Filipenses 2 afirma que ele deixou a glória de Deus, ele fez servo até a morte, morte de cruz. Jesus é um servo que vem em dependência, vem em oração. Lucas 5,17 falam para a gente que Jesus se retirava para orar e o Espírito de Deus estava com ele para curar e para fazer milagres. Ele estava sendo guiado em oração pelo Espírito de Deus. Ele sai para orar quando ele vai escolher os discípulos. Ele sai para orar nos momentos de provação, como no Getsêmani. Deus, faça-se a sua vontade. Jesus é o servo que leva o melhor, que traz o melhor de Deus, o próprio Deus que se entrega por nós, para pagar o nosso dote, para pagar o preço que os nossos pecados colocavam, nos afastando de Deus. Jesus é o servo que vem fielmente e diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus Pai. João 4. Jesus é o noivo e Jesus é o servo, ele assume os dois papéis, porque a igreja é a noiva. Cabe a nós agora participar ativamente da aliança. João 3,28, a noiva pertence ao noivo. E Jesus explora essa imagem em parábolas, como em Mateus 25, quando ele fala do juízo final, como a parábola das 10 virgens que estão noivas, e 5 delas se preparam e 5 delas são desleixadas. E somente as que estão preparadas entram com ele para o banquete nupcial, vão para ele para o banquete do cordeiro, para a festa das bodas, do casamento. A igreja é a noiva. Será que nós estamos preparados? Será que nós temos sido zelosos nesse processo? Porque perceber que essa história do servo indo buscar a noiva de Isaac abre uma janela para a gente entender a grande história bíblica de Jesus como noivo, Jesus como servo e a igreja como noiva. Abre uma nova janela para questionar a minha história e a sua história. A gente continua nessa situação. O casamento do Cordeiro é a condição para abençoar todas as nações, para que todos sejam salvos, para que a gente leve a salvação e a bênção de Deus para o maior número possível de pessoas. A gente acabou de afirmar, nós somos a noiva. Será que nós estamos preparados? Você, meu irmão, minha irmã, você já respondeu um sim apaixonado para Jesus? Você já respondeu um sim a Jesus, não sabendo para onde que Ele ia te levar, mas confiando de que Ele está guiando a história? Você, irmão, irmã, você está vigilante, você é como uma virgem preparada ali, zeloso, esperando, com a candeia das orações acesas, com a candeia da leitura da Bíblia acesas, esperando a voz do noivo, esperando o noivo bater a porta, com a candeia da adoração acesa, nos cultos. Você está preparado, você está vigilante. Você respondeu um sim a Jesus porque nós somos a noiva. É isso, a grande história bíblica termina com um casamento, em que nós vamos desfrutar de uma intimidade similar à dos melhores casamentos, ou muito mais intensa que a dos melhores do casamento, do que os melhores casamentos no nosso relacionamento com Deus. Mas isso traz uma pergunta. Isso traz uma questão para nós, que é: a noiva já está completa? O povo de Deus já está plenamente reunido? O povo de Deus já foi plenamente alcançado, já adora, já espera junto aqui, já estamos todos vigilantes, preparados, nós já respondemos todos com sim a Deus? Não está. Ainda tem diversas pessoas que precisam amadurecer, que precisam se tornar vigilantes. Eu preciso amadurecer a cada dia. Você precisa amadurecer a cada dia. A gente precisa juntos lutar e crescer e amadurecer para estar preparados. Mas Deus é bondoso e a fidelidade dele vai garantir o êxito nessa missão. Ainda tem diversas pessoas que precisam ser alcançadas. Deus precisa alcançar gente de toda a tribo,
nação, de toda língua, de toda cultura, de toda subcultura. Mas Deus vai trazer êxito para a missão. Mas para que a noiva esteja completa, a gente é enviado como servos. Deus pede da gente essa relação de entrega, de lealdade e de obediência. A gente é convocado a viver na dependência, a gente é convocado a viver na oração. Na dependência e na oração, a gente é convocado a buscar discernimento, de ir percebendo o que Deus está fazendo ao longo da história, mas notar que Ele está guiando e a responder ao direcionamento dEle com louvor. A bondade de Deus é o que garante o êxito na missão. A bondade de Deus garantiu o êxito desse servo em Gênesis 24. A bondade e a fidelidade de Deus foram expressas na ação de Jesus na grande história da salvação. A bondade e a fidelidade de Deus torna eu e você parte da noiva que vai se casar com Jesus no final da história, que vai desfrutar dessa intimidade plena com Deus, fonte de paz, fonte de vida no final da história. Você já respondeu o seu sim para Jesus? Você já foi alvo da bondade e da fidelidade de Deus? Já reconheceu que Ele te alcançou? Então eu preciso te perguntar, você está vigilante? Você está preparada? Você está pronto ou pronta para participar dessa missão? Porque o Senhor continua guiando a missão. A bondade e a fidelidade dEle vão trazer êxito para a missão. Alguém poderia ler essa história aqui e falar assim, mas Deus não agiu aqui hora nenhuma. Hora nenhuma o narrador apresenta Deus falando que Deus trouxe Raquel. Hora nenhuma Deus falou diretamente com esse servo. Hora nenhuma Deus dirigiu palavras ou deu um sinal místico para ele. Isso tudo foi coincidência. Para quem está acompanhando a bondade, a fidelidade de Deus, para quem é um parceiro fiel da aliança, não existe coincidência. E na dependência de Deus e na oração, a gente aprende a olhar para a história e a perceber a bondade de Deus nos guiando. A perceber que foi Deus quem nos colocou onde a gente devia estar. A perceber que a gente pode estar vivendo o caos e o sofrimento no meio da pandemia, mas a bondade e a fidelidade dele vai conduzir com êxito a missão. Não a minha missão, não a sua missão, a missão dele. E é por isso que a gente pode descansar. Deus nos envia para cumprir a nossa parte. Se a gente fizer tudo que está ao nosso alcance e as pessoas não quiserem vir, a gente está liberado do nosso julgamento. Mas será que a gente está feito tudo que está ao nosso alcance? Porque quando a gente faz tudo que a gente pode, a gente desfruta da bondade, da fidelidade e do êxito na missão. Mateus 6,33 afirmam isso para a gente. Busquem, pois, em primeiro lugar o teu reino, a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. A gente vai ter êxito na missão. Se você está hoje na condição desse servo, eu te convido a realmente adotar a atitude dele. Observa a sua situação em silêncio. Pede discernimento para Deus, mas não fica tagarelando, não fica murmurando, não fica só brigando, só discutindo. Não, senta, fique em silêncio. Será essa a resposta do Eterno? Essa é a pergunta que a gente sempre deve fazer para pensar no nosso próximo passo de obediência. Será essa a resposta do Eterno? Será que eu estou dando o próximo passo de obediência? Porque o Senhor vai coroar de êxito a sua missão. Ele está guiando todos os passos. O narrador não coloca Deus falando diretamente, não fala que Deus fez tal coisa, mas fica muito claro que Deus está por trás de cada evento, que Deus sincroniza a chegada dele ao poço com a chegada de Rebeca, que Deus sincroniza depois a chegada dele na viagem com Rebeca, com Isaac está no campo. Deus sincroniza cada um dos eventos. Deus está cuidando e ele vai coroar de êxito a missão. Será que a gente tem conseguido observar isso em silêncio? Eu queria te convidar a fechar os olhos e a orar. E a gente perguntar juntos a Deus, será essa a resposta do Eterno? Por que a gente está aqui onde Ele nos trouxe? Será que a gente está conseguindo perceber tudo? Porque com certeza Deus vai coroar de êxito a missão dEle. Será que a gente tem participado de maneira fiel a ela? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, essa é a sua história. E porque ela é a sua história, Deus, ela não é só a história dos patriarcas, ela não é só a história
de Jesus. Ela não é só minha história, a história dos meus irmãos. Ela é a grande história, a história mais profunda de todas, a história mais verdadeira de todas. Muito obrigado pela fidelidade desse servo. Muito obrigado porque ele aprendeu com Abraão a te buscar, a depender do Senhor. Muito obrigado que ele aprendeu com Abraão a perceber que o Senhor está guiando a história e a te louvar por isso. Muito obrigado por Jesus, que é tanto noivo quanto servo, para nos buscar, para nos resgatar. Nós fomos alvos da tua misericórdia e do seu amor. Será que nós temos respondido com sim? Ajuda, Deus. Se alguém está ouvindo essa mensagem e ainda não te respondeu com sim, toca esse coração hoje. Permita, Deus, como a gente leu no início do culto, o Salmo 45, que haja transformação, que haja preparação, que haja os melhores adornos para a festa desse casamento. Prepara-nos, Deus, nos torna vigilantes, nos torna zelosos com a espera, nos torna ativos, Deus, nessa fé. Nos envia como servos e servas do Senhor, para que a noiva esteja completa e o cordeiro receba toda a adoração que ele merece. Ajuda-nos, Deus, a gente está numa situação difícil. A gente não chegou aqui sem o Senhor está acompanhando tudo isso. Ajuda a gente a quietar o nosso coração, a observar com silêncio. Ajuda a gente a perceber o que o Senhor está fazendo. Ajuda a gente a responder com o próximo passo de obediência. Uma entrega total, uma fidelidade, uma obediência, uma confiança total. Conduz, Deus, pela sua bondade, pela sua fidelidade, conduz com êxito a sua missão. A gente sabe que o Senhor vai fazer isso, mas permite a nós, IPLN, permite a mim, permite a cada família, Deus, que está representada aqui nesse culto, buscando a Tua Palavra. Permite a nós, Senhor, participar desse êxito na missão e que no final a gente possa se ajoelhar e dar glórias ao Seu nome, porque o Senhor nos conduziu e a gente pôde participar do que o Senhor estava fazendo para a honra, para a glória de Jesus. Nele nós oramos. Amém. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo, não posso
riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Boa noite, gente! No próximo sábado, a Junta Diaconal da Igreja vai realizar um almoço solidário com o nosso chefe Zé Carlos. Serão oferecidos 3 pratos: escondidinho de carne seca, escondidinho de frango e arroz com linguiça, com valores que variam de R$ 15 a R$ 35. Você poderá retirar o prato na igreja ou mesmo receber a comida em casa. Todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado para o trabalho social da igreja, principalmente para a aquisição e distribuição de cestas básicas. Se você quiser comprar um prato, entre em contato com algum dos nossos diáconos. E a igreja lançou nessa semana a sua nova identidade visual. O trabalho foi feito pelo Ministério da Comunicação, que é comandado pela Tati Guedes, e uma empresa chamada Sarau Studio. As peças começaram a rodar nessa semana após a aprovação do Conselho da IPLN. E como vocês sabem, a Secretaria e o Gabinete Pastoral da Igreja estão abertos nas terças e nas quintas, das 9 horas da manhã até as 12h30. O atendimento é presencial, com agendamento prévio. Os cultos, por enquanto, permanecem de forma online para evitar aglomerações. Nessa terça, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto, dessa vez pelo aplicativo Zoom. O presbítero Rubão é quem dará o estudo. Já na sexta, às 7 horas da manhã, a igreja realiza mais uma reunião de oração. Participe conosco! E como nós informamos na semana passada, a Escola Bíblica Dominical da igreja não vai ter aquela pausa que tem de costume no mês de julho. Por causa da pandemia, as classes vão continuar neste mês de forma online. Nos próximos dias, o Ministério do Ensino vai apresentar o calendário da EBD para esse segundo semestre. E é claro, meu povo, não se esqueça de fazer a transferência dos dízimos e das ofertas. Boa noite e boa semana para todos. Poxa, Cezão, fiquei esperando aqui, Yolanda, Zé Carlos, tanta gente para brincar. Qual que foi a piada hoje? Gente, como o Cezão colocou, valorize aí o trabalho do Zé Carlos e da Junta Diaconal. Vamos participar do Almoço Solidário sábado. E a gente começou a usar a nova logo. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente consegue dar uma explicação, um briefing dela para vocês. Vamos orar encerrando o nosso culto. Você manda uma mensagem para o Cezão sugerindo piadas para ele para o próximo vídeo de notícias. Tá bom? Senhor Deus, te adoramos. Te adoramos, te buscamos. O Senhor nos alcançou como Cristo, servo fiel. O Senhor nos buscou como noiva. Agora, Deus, permite a gente desfrutar dessa graça. Renova, Deus, sobre nós o amor de Cristo e nos dá a consolação do Espírito Santo enquanto a gente responde, Deus, com fidelidade, com entrega à sua missão, enquanto a gente busca participar ativamente, Deus. Coroa, Deus, com êxito a nossa jornada enquanto a gente estiver no propósito do Senhor. Ajuda-nos a discernir esse propósito nessa semana que se inicia, para a honra e glória do Teu nome, até que o Senhor volte. Volta logo, Jesus. Amém.
Boa semana. Deus te abençoe.